Kashmir confirma que ele é um mestre de torre. Murakami pergunta o que isso significa. Ele responde que todo mestre de torre mágica tem um cajado que permite invocar magos abaixo dele. Murakami diz que se algo assim existe é ruim, mas como o garoto sabe disso? O prota diz que os Ipels estão evoluindo constantemente, e ouviu sobre a runa com sua irmã mais velha. Ele pensa que quem falou isso foi sua mestra, e assim conseguiu se preparar antes. Kashmir fala que tem ao menos umas centenas de magos em cada torre, e cada um deles é de 7 a 8 estrelas, e além de tudo precisamos proteger os nativos, e eles vêm agora e ainda todos de uma vez será mais difícil cuidar de todos. O prota pergunta quanto tempo demorará até que eles cheguem. Ele responde que a torre fica na parte norte do continente, e mesmo que peguem um teletransporte só chegaram aqui em 2 horas. Sendo assim, ele pergunta se pode pedir um favor ao Kashmir. Ele pergunta se isso dará mesmo certo. Porque se ele se atrasar que seja 1 minuto todos ali morrerão, até mesmo você. E tenho certeza que ele recusará. Ele fala que não é para se preocupar porque tem certeza que aceitarão. Kashmir diz que fará isso dar certo, então só fique vivo até lá. Murakami joga uma grande pedra e pergunta a ele se isso é tudo. Ela responde que sim e agora darão início à cerimônia de restauração da relíquia. Murakami fala que isso é tudo muito arriscado. O prota diz que usou seu poder demais. Ele fala que o prota é maluco. Na época dele, quando perdia era só aceitar, mas hoje você quer bater, matar e depois chamar os subordinados dele. O prota responde que chamou a irmã Luna e também aquela pessoa. Ele diz que sim, mas aquele inseto vai chegar a tempo. O prota fala que se ele pegar o teletransporte sim, ele diz que é bom, mas se ele se atrasar é só segurar eles um pouco. Alguém identifica o local e fala que são as ruínas Colon. Os nativos estão fazendo um tipo de ritual, mas não vejo o mestre. Alguém pede que o vice-mestre fique calmo. Porque eles devem estar mantendo ele de refém. Ele diz que sim, mas se algo acontecer com ele vai matar todos dessa ilha. Ao longe Murakami diz que vê uns 6 dragões e 30 magos. Murakami fala que se fosse antigamente ele acabaria com todos em segundos. E pensa que seu coração ainda dói por ter sido perfurado pelo primeiro patriarca. Todos eles chegam. O prota pergunta se Murakami conhece algum dragão de fogo que está com eles. Ele diz que são todos jovens. E não são de fogo, só são vermelhos. Eles são provavelmente subordinados do Kadu. O vice-mestre se apresenta a eles, e pergunta onde o mestre da torre mágica está. O prota diz que não sabe, e nem viu ele hoje. Ele fala que não sabe o que seu irmão mais velho fez, mas pela personalidade dele deve ter muitos inimigos. Mas não vou pedir para tirar sua máscara, ou abaixar sua espada, mas me responda a ele estar vivo. Eu imploro, já que também tem família, deva saber o que sinto. O prota responde que isso só pode ser brincadeira, bestas como vocês sentirem sentimentos por alguém. Então pare de falar merda. Ele grita que insetos não são humanos, e ver o corpo de seu irmão e fala que chegou tarde demais, e até usaram truques contra ele. Ele pede que todos ataquem, mas não para matar, eles vão sofrer antes. Todos atacam. O prota pensa que são todos de 8 estrelas, isso será perigoso. Quando alguém aparece falando que não gosta de coisas quentes, ela diz que veio porque sua filha deu flores a alguém, então queria saber para quem foi. Ele tenta seu ataque, mas é parado por alguém que diz que veio ver quem foi a pessoa que sua filha deu uma flor, mas parece que se atrasou um pouco. E ela é Talariz Endorma, mestra do Palácio Oculto. O cara pensa que um domínio que pode parar uma magia de 8 estrelas, e uma presença que pode congelar o ar, ela é. Quando o cara grita que ela é a mestra do Palácio Oculto, o prota diz que o Sr. Kashmir conseguiu. Murakami fala que queria saber como ela era. Porque o sapo do monte só pode ser controlado pelo escolhido. E em pensar que nessa era, teria alguém assim. Ela diz ao sapo que ele pode voltar e descansar. E pergunta quem foi a pessoa que recebeu a flor de sua filha. O prota se apresenta. Ela pergunta se foi ele. E diz que ouviu muito sobre ele, se ele ainda estar de pé não esconde que é um Runcandel, mas seu interior tá uma bagunça. Mas já que consegue falar vou perguntar, foi mesmo você que matou meu brinquedo? Você deve se lembrar, o nome dele era Alcaro. Ele pensa que foi sua missão de quando era estudante, então ela não manteve isso em segredo. Ela diz que não estará ali para cobrar a ele, porque já estava para se livrar dele. Mas se conhecer outro cara legal tipo esse que estar perto de você, Murakami fala que ela tem bons olhos. Ela diz que adoraria beber um chá com ele qualquer dia, e fala à sua filha que cuide de seu namorado enquanto ela resolve tudo. Ela fala que ele não é seu namorado, ela rebate que ela o deu uma flor. Ela diz que era para que ninguém o fizesse mal antes que eles lutassem de novo. Sua mãe fala que ele é bem bonitinho, e diz ao prota que só está aqui por causa de sua filha. E antes de cair ele diz que sobreviveu. Ela o pega e diz que pensou que lutaria assim que se vissem, mas parece que ele anda bem ocupado. Ela fala sobre Kashmir.
e diz que ele que trouxe as flores, e como estava disposto a dar sua vida para conseguir ajuda, principalmente quando acordou minha mãe. Ele é um bom aliado. O prota diz que sim, todo mundo é muito bom incluindo ela. Ela diz que não foi nada. Só não quer ver ele apanhar de outra pessoa a não ser dela. Ela vê o estado que ele tá e diz que ele estava lutando assim todo esse tempo. E dá algo para ele. E diz que não gosta de ver ele lutando até esse ponto. Ela pergunta por que ele não tem cabelo cinza, ou ele não é de sangue puro. Ele pensa que sabia que não seria fácil e relatar tudo à casa principal foi uma boa escolha. Agora é só ganhar tempo. Ele grita que é o vice-mestre da Torre Mágica. E pergunta por que ela está interferindo em assuntos de Zipels, já que sua região é longe dali. Ela responde que eles que estão incomodando, e se eles forem embora não fará nada. O cara que está ao lado dele pergunta como ela ousa falar assim em território Zipels. Ela diz que ninguém deu essa ousadia para ele falar assim com ela e o desmaia. O cara pede que coloquem barreira para que o frio não chegue a ele, e os dois dragões atacam ela. Ela defende e pergunta se ele quer continuar a luta. Ele diz que mesmo que todos morram ali o mundo esquecerá sobre ela e o palácio oculto, criando uma grande explosão, e grita que essa é uma autoridade do fogo dada pelo patriarca e nem ela consegue desviar disso. Ela diz que ele gosta mesmo dele, mas o mais importante ele não te ensinou, e eu ficarei feliz em te mostrar a lição sobre o gelo. Ela o ataca, e ele vê que só foi um vento gélido, mas quando se vira todos à sua volta estava congelado. Ela pergunta por que ele está com essa cara de surpreso, e dá opções a ele. É porque sua armadilha sumiu, ou porque estar sem o braço. Ele pensa que não sente dor. Então isso é ser um mago de verdade. Ela pergunta por que ele está se distraindo, sendo que seu inimigo está bem na sua frente. Ele pensa que acabou. Essa parte de ganhar tempo não existe mais. Se eles vierem esse monstro matará a todos. Quando um círculo mágico é ativado sobre ele, que o puxa para cima, ela acha tudo muito interessante. Quando as pessoas que resgataram eles, pede que a partir de agora deixe tudo com eles. A filha dela pergunta se tudo já acabou. Eles veem um grande navio no céu. Murakami fala que isso eles só usam em guerras, e diz que o lunático deveria ser muito importante, para trazer isso para esse local. O prota diz que já que o vice-patriarca morreu eles querem responder outro ataque a eles de acordo. O prota pensa que essa coisa será um problema, mas as pessoas que estão dentro, a noite clara, eles são um esquadrão de elite escolhido a dedo pelos Zipels. E aqui não passarei de um fardo. A mestra do palácio diz que não lutará com aquela coisa, e tirará todos os nativos dali. Ele diz que não pode. Ela responde que não está pedindo. Ele levanta aos poucos e diz que se não terminar a cerimônia, não terá como ele derrotar os Zipels no futuro. Então para que mais tragédias como essa seja evitada, por favor nos ajude. Ela o olha e diz que ele tem 1 hora para fazer o que precisa, e quando essa luta acabar ela terá uma conversa com os pais do prota. O prota vai até os nativos e pergunta se eles estão acabando. Ela pede que ele vá embora. Por que os Zipels não matará todos eles porque ainda não achou a relíquia? E agradece por ele ter os ajudado. Ele responde que não os ajudou para abandonar eles no fim. E pergunta mais uma vez como pode adiantar essa cerimônia. Ela diz que teria como se a sacerdotisa estivesse com eles. A garota pergunta se ela está viva. Ela diz que sim e estar em Tikan. Ela diz que sendo assim, e de longe sua mãe fala que ela deve estar se divertindo, fazendo até coisas sem permissão. E não sabe o que eles estão planejando, mas só precisa segurar eles por um tempo. Murakami fala que isso é brincadeira no parque. Ela pergunta se ele ajudará ela. Ele responde que não pode usar sua autoridade, mas ainda bate forte. Ela diz que tá bom, e fala que reforçará suas patas de gato. Eles se apresentam a ela como cavaleiros brancos de Zipels, e pede que a mestra do palácio oculto, que por favor vá embora, ou se entregar quem matou Milron Zipels não fará nada mais que o necessário. Eles os olha. Ela diz que não aceitará os termos. Ele responde que sendo assim não tem outra opção, e prepara uma magia de larga escala, e grita bem alto, desintegrar, e arremessa uma grande bola de fogo sobre eles, e Murakami tenta parar com um soco. Enquanto ela revida o ataque diretamente a eles, ao perceber que iriam ser atingidos eles preparam os escudos do navio. Ele pensa que sabe quem é a mestra do palácio, mas a pessoa à sua frente, ele foi capaz de socar a minha magia, ele não é alguém para pegar leve. Ele grita que avisem a família principal enquanto prepara o canhão de guerra. Enquanto isso Prota vai até a casa da sacerdotisa. Ele pergunta onde ela está, quando ela aparece dizendo que já estava esperando ele, e que nem precisa falar nada, só vamos. Voltando à luta, a mestra do palácio está desferindo vários ataques a eles, e Murakami socando todos os ataques que vêm em direção a ela. Ela diz que ajudará a ele, e cobre suas mãos com gelo, que o deixa impressionado. Ela diz que é uma ajuda com o fogo. Ele responde que não sente suas mãos,
e isso é muito irado. Ele começa a pegar pedras do chão e jogar neles. Ela olha o Murakami e diz que isso realmente parece brincadeira de criança. Mas o melhor é os Zippels que por ter algo que os interesse não pode usar canhão de guerra nessa área. Assim temos uma vantagem. O cara diz que isso é o que ela está pensando, mestra do Palácio Oculto. Mesmo que meus dedos estejam coçando, ainda preciso de permissão para atacar com um canhão. E tem os nativos, eles pararam de fazer a cerimônia. E os dois que estavam com ele sumiram do nada, quando um cara traz uma mensagem que vem da casa principal que manda aniquilar tudo. Embaixo Murakami diz que eles ficaram quietos do nada, quando a mestra do palácio diz que isso é impossível. O cara fala que acabou de receber permissão para atacar, então dará uma última chance a ela. Ele começa a fazer uma contagem regressiva. Quando eles aparecem com a sacerdotisa bem na hora, mas não na melhor hora, todos ficam paralisados olhando para cima, e um grande ataque em escala acerta eles. A mestre do Palácio Oculto toma a frente de todos, tentando parar o ataque deles com sua magia de gelo. Mesmo assim, os estilhaços de impacto se espalham pela área. Sua filha pede que todos se protejam, que qualquer coisa que a espada de sua mãe tocar, virará a gelo. O prota pede que a sacerdotisa se abaixe e não se mova. Enquanto eles destroem tudo que vai em sua direção, a garota diz que ele melhorou um pouco, já que consegue acompanhar ela. Ele diz que será difícil levar a sacerdotisa nessa situação. Ela diz que em pensar que aquele navio consegue competir com sua mãe. Do navio, espantado, ele diz que é impossível um humano segurar tal poder, e mais uma vez diz que dará mais uma chance à mestra do palácio. Ela ri e diz que é interessante, mas parece que eles não conseguem a matar. E fala que mesmo que todos os membros do clã Zippels viessem não conseguiria matar, então aproveita a chance e saiam. Ele fala que isso é verdade, mas consegue proteger a todos do tiro do canhão. Não precisamos matar você, só se livrar de uma pequena parte dessa humilhação. Ela pergunta a ele se essa mulher que está com eles, ela fará o que ele tanto quer. Ele diz que sim. Ela diz à sua filha que bloqueará o ataque, então levem ela até o altar, e grita aos Zippels que eles ou ela terá que aguentar a humilhação da derrota. Ele manda preparar mais um ataque, e diz que nesse, eles têm que sumir do mapa. O prota pede que a garota continue com a sacerdotisa que abrirá caminho para elas. Ela diz que ele não pode fazer isso sozinho, e se tentar pode morrer. Ele fala que caminhou muito longe para tudo acabar assim, e todos sempre se arriscaram por ele. E se nunca se arriscar por ninguém, não será um bom líder. A sacerdotisa, quando ouve essas palavras, lembra quando tudo isso deu início. Quando todos pediam que ela fugisse, para que só assim ela encontrasse a localização da relíquia, e encontrar alguém que possa o salvar. Ela pensa que disse a si mesma que fugir seria uma boa escolha, mas deixar todos para trás doeu muito. Fugir para longe e rezei para um Deus que nunca me respondeu. E até esperei por um salvador. O prota diz que mesmo que ela risque sua vida precisa chegar lá. Ela responde que sim. Eles disparam outra vez contra eles. A mestra tenta defender. O prota também entra em ação, e diz que só tem uma coisa que ele pode pensar nesse momento. Sua espada tem que ser inabalável. O prota defende de todos os destroços que vão até elas, e pede que elas continuem. Quando Murakami salta em sua frente, pede que ele fique preparado, porque eles vão disparar mais uma vez, e grita que elas não parem e corram. Ele e o prota começam a defender dos destroços em dupla. Murakami vê que estava indo tudo bem e diz que se o prota continuar assim, quando ele o ver sendo rasgado ao meio por um destroço, e em seguida vários de uma vez acertam ele. E ele pensa que tinha chegado tão longe para morrer assim, e que por isso não arcará com as escolhas que fez. A sacerdotisa iria voltar para o ajudar, mas foi impedida pela garota que optou por continuar, e corre com ela enquanto diz que ele não precisava ter ido tão longe assim. Quando ela também é atingida por destroços, e cai, mais uma vez a sacerdotisa tentaria ajudar ela. Ela manda ela prosseguir e não olhar para trás, porque senão desperdiçará os esforços deles. Mesmo sem querer, ela continua e diz que isso é por Colin, e que não vai mais esperar por sua resposta, e demorou até demais para perceber que nada mudará apenas rezando, quando em um lugar misterioso, o prota escuta alguém chamando seu nome. Quando ele acorda, se depara com um lugar destruído, e com sua amiga morta, e uma suposta vitória dos Zippels. Ele fica sem entender nada, e quando olha para trás um grande dragão de fogo aparece e ele vê que Murakami está em suas garras. O prota pensa se eles realmente falharam, quando alguém pergunta a ele se ele está se perguntando onde tudo deu errado, com a morte de Milron, ou ter ajudado os nativos, isso que está em sua mente. Ele responde que não. Não estar arrependido e sim bravo por ter continuado fraco, mesmo depois de tudo, e todos perderam por causa disso. Essa voz diz que entende, estrala os dedos e pede que ele não esqueça desse sentimento, e se apresenta para ele como Kulan, aquele que se selou no espelho com a ajuda do Deus das Sombras. Estava te esperando.
o garoto que ele escolheu. O prota pergunta o que ela quer falar com isso, ela responde que ele é o contratante de 1000 anos, e não há tempo para explicações e ele deva ter visto depois do que houve, e a dor daqueles que ele não vai conseguir proteger. Ele pergunta se isso significa que tudo acabou. Ela diz que não, nada acabou, vou te mostrar lá fora. Ele desperta, e pensa quantas vezes ele já acordou dessa forma. Quando tenta ver a sua volta, a garota diz que vendo quão surpreso ele está, deva valorizar muito a própria vida. Murakami aparece dizendo que baterá nele até ele morrer de verdade. E por que não levanta? Achei que estava morto. Ele diz ao Murakami que o viu sendo atacado por Kadu. Ele pergunta por que ele está falando o nome desse lixo de repente. E por que acha que eu, o grande Murakami, perderia para uma lagartixa? A mestra do palácio oculto diz que ele finalmente acordou, e está sem acreditar que ele conseguiu fazer um deus descer à terra. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Murakami responde que uma deusa desceu em seu corpo, e não era um comum, só sua presença fez todos do barco perecer, eles não puderam fazer nada, por isso acredito que ele não seja comum. Ele o chama e diz que agora que o garoto acordou comece a falar seus planos. O prota pergunta quem está no corpo da sacerdotisa. Ele responde que seu nome é Clown, e graças à criança que ofereceu seu corpo pude vir, Jin-Hun Kandel. A dor que você presenciou hoje, pense nisso como uma lição do que irá vir do futuro. O prota pensa que tudo que viu foi só uma ilusão. O Murakami pede que ela não haja de forma arrogante com seu filho, e pergunta o que ele quer com sua criança. E mais uma vez, agir dessa forma depois de chegar atrasada. Ela responde que estava esperando o dono disso, e ele ver que ela está com o espelho. Ela diz que tinha criado algo para guardar seu poder, mas isso viria a se tornar o mal do mundo. Então o Deus das Sombras me ajudou a refazer tudo e colocar meu poder de forma segura nessa relíquia, e selou a mim e meu poder nesse espelho. Murakami volta a falar que nunca ouviu nada desse poder. Ele pede que ele olhe atento, e diz que esse é o selo do Deus das Sombras. Ele fala que está meio fraco, mas é sim. Então quer dizer que você quer alguém que guarde seu poder? Ela diz que sim. Se ele for liberado pode acabar com o mundo. Porque eu sou todo esse poder. Por isso as crianças de Colon me protegeu por 1000 anos. Murakami pergunta se ela sabe o que eles passaram para proteger ela. Então por que não pediu para alguém forte, que pudesse proteger essa coisa? Ela responde que Colon era a tribo mais poderosa de todas. Ninguém poderia medir poder com eles. Mas depois de ser selada, minha bênção não chegou mais neles. E no fim graças a ele posso dar um fim nessa dor. O contratante de 1000 anos, que o Deus das Sombras tinha mencionado. A mestra do palácio oculto pensa que além de tudo ele tem um contrato com o Deus das Sombras. O Deus pede que ele pegue, e diz que ele tem o poder de observar o mundo. O prota pensa que só em segurar, o poder de seu corpo transborda. Mas ao mesmo tempo o selo fica fraco. Será que os Ipels usou isso de forma tão imprudente assim? O prota pergunta se ele tem que proteger o espelho em vez das pessoas de Colon. O Deus diz que não sabe o que ele fará. Mas essa relíquia na verdade é um presente que foi destinado a você pelo Deus das Sombras. Ela explica que não é o espelho em si, e sim o selo. Ele foi criado quando o Deus das Sombras estava em seu auge. Não é só uma magia densa. Poderia até dizer que seria o próprio Deus das Sombras. Ela diz que isso seria útil a ele, mas o que acontecerá com todos? Ela pensa que ele deva ter feito algum tipo de promessa forçada, mas ele não tem nem dimensão do poder que esse dragão negro ao seu lado possui. Seria melhor só pedir desculpas. Ele diz que está tudo bem. Ela não fez isso de má intenção. Vou aceitar esse presente de gratidão. O Deus pede perdão à garota em seus pensamentos, e diz que ele não deva saber que ela está em sua segunda vida, e nem ele sabe como conseguiu sua segunda vida. Ela diz que está ficando sem tempo, e assim transmitiu tudo o que tinha, sendo assim irá embora. E com todo o meu respeito e gratidão por ter encerrado a dor de minhas crianças o agradeço, filho do Deus das Sombras. A mestra do palácio diz que de tudo que já viveu, essa foi a primeira vez que viu um Deus ser grato a um humano. E fala que está na hora de ir, porque eles não vão ficar ali para sempre, e não sabemos quanto mais vão chegar. O prota diz que sim e tirará todos eles dali. Em outro mundo a sacerdotisa responde à garota porque nunca respondeu. Era porque vivia no espelho. Ela pede desculpas por duvidar dela. A deusa pede que ela não peça, e diz que seu sacrifício salvou todas as crianças de Colon. Ela fala que Jin-Hun Kandel espera que ele crie um mundo onde a dor seja quase inexistente. A garota diz ao prota que por muito tempo depois de sua tribo perder todo o poder e glória, só se tornaram nada além de uma raça primitiva que foi hostilizada e perdeu tudo. E também fomos escravizados pelos Ipels, que você sabe que se eles tivessem obtido o espelho nosso sacrifício teria sido em vão. E estar aliviada que ele tenha ficado em suas mãos. O prota diz que tudo isso foi graças a eles.
O prota diz que preparará um lugar para eles na base da reserva sobre jurisdição dos Runkandel. O jornalista pergunta se ele tem essa autoridade de poder fazer algo tão grande assim. Ele entrega um papel e diz que procure por Luna Runkandel. Desde que mostre esse papel, ela irá ajudar todos vocês. Ele fala que está grato por ele ajudar esse povo. O prota diz que se ele está realmente grato, faça o máximo de artigo sobre o que os Ipels fez com essa gente. Ele fala que pode tentar, mas é certeza que eles vão tentar censurar ele. O prota diz que ele não é o único que quer tentar contra os Ipels. E fala a ele que ele é o gatilho. Assim que todos veem seu trabalho, mais pessoas prejudicadas vão surgir, assim se tornará o maior jornalista desse mundo. O prota vai até a mestra do Palácio Oculto e diz que agora agradecerá a ela de forma adequada, e pede desculpas por tornar ela um inimigo declarado dos Ipels. Ela pede que ele não se preocupe, que eles não são loucos de entrar em meu território, e também eles vão pensar que eu derrotei ele sozinha, por não saber que um deus antigo desceu, e aumentará o medo deles mais ainda sobre mim. O prota pergunta se ela aceita algum tipo de compensação. Ela responde: o que ela pode tirar de uma criança que é o contratante do Deus das Sombras, e ainda um espadachim mágico, e diz que só as informações que ela sabe estar de bom tamanho, e deixará por isso mesmo, e diz que sua filha que pediu que as coisas ficassem assim, e já que ficou muito tempo longe voltará ao seu território. Sua filha fala que a próxima vez que eles se veem vai lutar para saber quem é o mais forte. A mãe dela diz que o amor entre os jovens é lindo. Ela pede que ela fique calada, e vai embora correndo. Saindo dali ela vai diretamente falar com o pai do prota, e diz que faz um bom tempo que ela não vê. Ele pergunta o que ela quer vindo assim do nada. Ela diz que irá direto ao ponto. Seu filho mais novo. Quero casar ele com minha filha. Sua irmã, ao ler tudo o que ele disse na carta, diz que ele fez algo incrível outra vez, e pergunta como ele está. A eles, o jornalista fala que foi uma luta dura, mas tudo deu certo. E depois de descansar ele partiu. Ela responde que isso é bom. Então vamos à nossa conversa principal. Seu nome é Tika. O que você consegue fazer? Ela fica sem entender. Ela diz que se eles vão ficar terão que contribuir de alguma forma. Ela pede que a babá ache empregos que eles se adequem e ajude eles a socializar com as pessoas do território. Ela explica que em vez de só receberem ajuda, podem ajudar o território a prosperar. Ela responde que sim e agradece a oportunidade. E ao jornalista ela pede que ele não se preocupe com mais nada, e faça o que o mais novo pediu, e ele terá total apoio dela no que precisar. Ele diz que ela não precisa se preocupar e irá cumprir com as expectativas dele. Um mês depois, todos ficaram sabendo sobre o massacre que ocorreu com os nativos de Colon, e a identidade dos desconhecidos que puniram os Ipels não foram confirmada. Os podres da família Ipels foi rapidamente espalhados com a ajuda dos Runkandel, e embora eles tenham negado que estavam ajudando Milron, e dizer que ele agiu sozinho, encontraram vestígio de que ele recebeu suporte com a força da elite do clã. Quase todos que estavam ao lado dos Ipels repudiaram o que eles fizeram. Já o Império de Vermont diz que eles são inocentes, deixando a opinião pública maluca. E os Runkandel ganhou mais reputação, enquanto os Ipels tiveram que se acalmar por enquanto. E desde a morte do vice deles e até o massacre em Colon eles tiveram que ficar inquietos por um tempo. Ele diz que achou que os Runkandel só eram obcecados por espadas, mas isso era bem do contrário. Tikan leva várias cartas de apoio que recebeu, e diz que não param de mandar. Ela diz que finalmente depois de décadas, as orações foram escutadas e até que a identidade dele seja revelada como Salvador, vamos orar por ele, porque um dia ele se tornará um porta-bandeira e enterrará os Ipels de uma vez por toda. Khan estava indo levar outra carta, e no caminho ele pensa que, tomara que a escrita de Kashmir tenha melhorado. Quando ele vê uma grande pedra de gelo em seu caminho, ela diz que sua mão se moveu sozinha, mas porque a olhou com esses olhos, ele pede que ela pare de enrolação. Ninguém vem assim do nada só para falar de casamento. Ela diz que não veio ali para pedir que ele a proteja como antes. Quando Khan chega de surpresa, ela pergunta quem ele é. O patriarca pede que ele não ligue para ela e passe logo a carta. Ele a pega e nela diz que o prota cortou a cabeça de Milron Ipels, e lá diz que nessa carta ele assumiu que matou eles. O Khan diz que notícias de uma pessoa desconhecida que ajudou os nativos e puniu os Ipels estar se espalhando como água. Ele diz que o mais novo ainda não é tão forte, e com isso liga os pontos por que ela estar ali. Ela pede que ele não a olhe assim, e diz que nem tudo está dito nessa carta. Ele responde que punirá ele por esconder mais informações. Ela sugere que em vez de puni-lo elogie. Ele pergunta por que deveria fazer isso. Ela diz que ele deixou claro de quem é sua lealdade, e não é a você. Ele responde que entende. E quase colocou o mais novo em problemas, e diz que deve uma a ela. Ela fala que sim, mas a dívida que seu mais novo tem comigo, vai pagar ela.
e responde que tudo o que tinha para falar já foi dito. E antes de sair ela diz que seu filho e sua filha combinam muito bem. Do nada o prota sente um calafrio. A babá pergunta o que ele tem. Ele responde que não foi nada. Kashmir fala que tem isso toda hora. A babá diz que talvez seja o espelho já que seu poder cresceu rapidamente. Ele pensa que ganhou muita coisa com essa viagem a Colon. Seu nível de esgrima é de 6 estrelas, e sua magia com energia espiritual é de 7. Mas não pode pegar mais do poder do espelho para não enfraquecer ele. Quando alguém chega dizendo que um informante que trabalha para Kashmir quer falar com ele, ele pede que só o mande embora. Ele diz que já pediu, mas ele falou que sabe onde fica a base do pavão de 7 cores. Eles levantam e olham pela janela, quando o prota vê que essa pessoa era o Jet. Informante Jet, esse miserável me apunhalou pelas costas várias vezes. Só de pensar no passado quero matar ele, mas como ele tem um filho eu não consegui o matar, e o olhando agora parece que ele está com problemas. Kashmir diz que não o conhece. Mas como ele sabe onde sua filial fica, ele responde que se chama Jet, e tem uma loja de informações em Arkin. Ele pergunta se ele fazia parte de Arkin. Ele diz que sim, mas era para destruir eles. Ele pensa que isso foi o prota que fez antes de vir para ele. Ele pede que ele responda a sua pergunta. Como ele sabe sobre a filial, ele responde que a segurança é mais importante. Até ele o aceitar não falará nada. Kashmir grita que até que ele fale algo que preste não verá a luz do dia. Quando ele diz que tem informações de Alu, mãos de aranha, e sabe tudo sobre ele, quando o prota diz que quer ouvir, ele ouviu Kashmir o chamar de jovem mestre, e pensa que o Lorde de Tika está o tratando assim. Quando ele o olha, o prota diz que já faz um tempo, e pergunta o que ele está fazendo ali sem o presente que ele deu, e ele fica sem palavras, e depois grita que ele é um golpista, e fala ao Kashmir que essa pessoa é golpista. Ele é alguém que se disfarçou de Beradins e Pels. Kashmir pergunta como ele ousa falar algo assim, quando Murakami aparece o chamando de micróbio, e pergunta se ele não está ouvindo o chamar, e fala que não achou o sorvete que ele pediu que comprasse. Ele pede desculpas e diz que nesse momento estava interrogando, quando ele fala que sabe quem é esse cara, e diz que foi ele que envenenou seu suco. Ele pensa por que ele também estar aqui, e ver que ele estava falando informalmente com o Lorde de Tikan, e juntando os fatos ele liga que todos nessa sala são subordinados daquela criança maldita. Sendo assim a pessoa com mais status é ele. Ele começa a gritar e dizer que até agora não tinha o reconhecido. O prota pensa que esse é o verdadeiro Jet. Ele fala que está tudo bem, mas agora fale tudo sobre o Mão de Aranha. Ele diz que seu nome é Takamarius, e ele era um ex-membro das tropas de Hunkandel. O prota pensa que esse nome é familiar. A babá fala que esse nome é o sobrenome da babá da senhorita Luna. Takamarius com seu status de plebeu. Ele passou nos testes de cadente na academia dos Hunkandel. Jet reforça que esse era seu nome que foi apagado dos registros. O prota pede que sua babá confirme. E ela diz que o que ela disse antes é verdade. E ela também é do reino Delki. O prota pergunta em que ano ele treinou. Ele diz que foi há 20 anos atrás, quando eles estavam em guerra civil. Kashmir pergunta como um plebeu passou nesse teste. Ele responde que não sabe. A babá diz que se isso for verdade alguém ajudou ele a entrar. Ele pensa que as únicas pessoas que podem fazer isso são só os sangue puro, ou as babás que os apoiam. O prota pensa que as babás cuidam deles desde seu nascimento. E dependendo da criança sua posição na casa pode ser muito alta. E 20 anos atrás foi quando a irmã Luna se tornou a líder temporária da casa, e sua babá tinha um poder absoluto. Sendo assim ela poderia ter o colocado lá. Então a pessoa que me amaldiçoou na minha vida passada poderia ter sido, mas não poderia ter sido com a ajuda dela. Ele pergunta se a fonte dessa informação é segura. Ele diz que sim, e ele mesmo foi até lá checar ela. O prota diz que sendo assim se prepare porque vamos até lá checar, se isso é realmente verdade. Ao longe dali, um homem está apanhando. Quando alguém pede que ele pare, ele pergunta o que estão fazendo ali, e se estão aqui aquela pessoa também está. Quando ele começa a sangrar pelos olhos, outra pessoa aparece e diz que ele é nojento. Agir assim depois de receber ajuda da mamãe. O cara que estava levando uma surra pede que eles o poupe e diz que dará dinheiro a eles. Ele pede desculpas mas não precisa de seu dinheiro. E pede desculpas mais uma vez o matando. A garota fala que isso não foi pessoal, ele só teve azar de estar ali com ele. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.